quero chamar você para o texto, e hoje eu quero ler um texto de sabedoria, livro de Provérbios de Salomão, capítulo de número 22, verso 1. Um verso apenas, eu quero ler com você nessa manhã, livro de Provérbios de Salomão, capítulo de número 22, verso 1. Olha só o que diz o texto sagrado. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Vou ler mais uma vez. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Existe uma literatura na Bíblia chamada literatura de sabedoria. Alguns livros das Escrituras compõem esse gênero literário. Sim, são textos que são produzidos para fomentar sabedoria nos leitores. Eu acho que você sabe disso. Sabedoria é uma coisa que se fomenta, não é uma coisa que se dá, é uma coisa que se estimula a ter. Eu sou provocado a construir sabedoria, a adquirir sabedoria. Eu provoco você a construir sabedoria, a adquirir sabedoria. A sabedoria é uma das coisas mais lindas da vida. Não foi sem motivo que Salomão, filho do rei Davi, recebeu de Deus uma porção incomparável de sabedoria, porque pediu exatamente isso a Deus, e não riqueza, força, poder, projeção. Há um texto das Escrituras que fala que Deus fez desse homem o homem mais sábio da história, porque podendo pedir qualquer coisa aos céus, o que ele pediu foi capacidade de governar o povo da melhor forma possível. Eu gosto de pensar na Bíblia como um livro de sabedoria. Pois é, por mais que haja um gênero específico, compreendido por alguns livros dessa biblioteca, que é a Bíblia Sagrada, chamada de gênero de sabedoria, eu gosto de pensar na totalidade da Bíblia como um livro de sabedoria. A gente aprende na infância que a Bíblia é o nosso livro, regra de fé e prática. Tudo bem, eu não tenho crise com essa definição, mas eu gosto mais da ideia da Bíblia enquanto livro de sabedoria do que da Bíblia enquanto um livro de regras. Sim, porque quando a gente olha para as Escrituras e para as suas páginas, a gente se depara muito mais com uma biblioteca cheia de princípios do que com um manual cheio de regras. Na Bíblia Sagrada a gente encontra uma série de valores apresentados para a vida. Essa é uma das características mais interessantes do ser humano, na minha opinião. O ser humano é um ser dotado dessa capacidade de valorar coisas. Nós atribuímos valores. A valoração é um atributo nosso. A gente consegue olhar para as coisas, para as pessoas, para as realidades, e a gente consegue emitir juízo sobre elas. A gente chama coisas de boas, a gente chama coisas de ruins ou más. A gente atribui graus, gradações. E falar sobre valoração é interessante porque a valoração é um campo absolutamente subjetivo da experiência humana. Você não precisa ser um expert no assunto para se deparar com essa constatação. Por exemplo, existem coisas que são uma espécie de unanimidade. Existem coisas que todos consideramos boas. A justiça, por exemplo, é uma virtude considerada por todos como uma virtude boa. Ninguém em sã consciência dirá que a justiça é ruim, que ver as coisas como elas devem ser é um problema. A paz, por exemplo, é uma virtude considerada de forma unânime como uma virtude boa. É muito difícil você encontrar alguém dizendo coisas do tipo: tá um problema danado aqui em casa, tá uma paz. Lá no trabalho, tá complicado. Por quê? Porque tá tudo muito em paz. A paz é uma virtude, ela é bem vista, ela é bem quista. A traição, a guerra, a injustiça, o ódio por oposição são quase que unanimemente considerados como ruins, más. Ou seja, a valoração que a gente atribui a esses outros elementos que eu narro agora é uma valoração de cunho negativo, pejorativo.
existem elementos que são uma unanimidade. Mas a vida não é tão preto no branco assim. Existem elementos que estão no campo da nossa subjetividade. Há coisas que eu considero boas e que você não considera. Há coisas que você considera boas e que eu não considero. E não há um problema nisso. É porque existe um espectro da nossa vida que é compreendido pela subjetividade de cada um. Mesmo entre as coisas que a gente considera boas, por exemplo, talvez o nosso ranking de prioridade seja diferente. Existem coisas, por exemplo, que são muito importantes para mim e que talvez não sejam tão importantes para você, e vice-versa. Existem coisas que são muito aviltantes para mim e que talvez não sejam para você, e vice-versa. Ou seja, quando a gente fala sobre esses elementos da vida que recebem valor, que são qualificados, a gente não fala de uma coisa objetiva, clara para todo mundo, inequívoca. A gente fala sobre um campo muito cinzento da experiência humana, razão pela qual nós divergimos em opiniões diversas quando falamos sobre assuntos diversos. Por que eu estou falando isso tudo e fazendo esse preâmbulo todo? Porque esse provérbio é um provérbio que fala essencialmente sobre a arte de dar valor às coisas. Esse provérbio é um provérbio que nos provoca sobre a ordem que nós estabelecemos em relação às coisas que nós damos valor. E Salomão poderia falar aqui sobre diversos elementos passíveis de serem valorados. Ele fala sobre dois. Ele fala sobre as riquezas e ele fala sobre o nome. E na síntese, o que esse provérbio diz, no alto de uma subjetividade, é: o bom nome vale mais do que as muitas riquezas. Ou, na versão que eu li, a boa reputação vale mais do que toda riqueza. Queria começar pelo fim. Queria começar falando sobre o valor que a gente dá à riqueza. É engraçado, porque a gente sabe que a Bíblia tem um tom de condenação muito forte a uma relação disfuncional com a riqueza. Às vezes a gente constrói uma espiritualidade de negação da riqueza, do dinheiro, de qualquer sonho que passe por aí. Porque, por exemplo, a gente encontra Jesus batendo muito nessa relação do ser humano com a riqueza, dizendo inclusive, por exemplo, que é um problema quando o nosso coração é devotado a Deus e a Mamon, que era a riqueza transformada numa divindade, porque a gente encontra o apóstolo Paulo falando sobre o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males, e outros textos tantos das Escrituras. Por causa desse compilado de ensinamentos, às vezes a gente constrói uma espiritualidade que reduz a riqueza a esse elemento problemático, nocivo, que deve ser rejeitado. E das duas, uma: ou a gente fomenta uma espiritualidade muito irrealista, porque afinal de contas, todos precisamos de riqueza em alguma medida, de dinheiro em alguma medida, para bancarmos a nossa vida, para construirmos os nossos sonhos, para pagarmos as nossas contas, ou essa ideia fomenta uma espiritualidade mentirosa, de um discurso de não, o dinheiro não é importante, mas por dentro uma obsessão por ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. Eu penso que a gente deve dar um valor adequado a esse elemento da vida. E qual é o valor adequado a esse elemento da vida? É o valor que passa pelo reconhecimento do seu lugar, mas pelo afastamento desse lugar enquanto o lugar da devoção. Sim, é bom que a gente fale que lutar para que tenhamos dinheiro, desejar dinheiro, não é em si um problema, de acordo com a espiritualidade que as Escrituras nos propõem. Trabalhar para que você tenha o que você puder ter, trabalhar para que você seja o que você puder ser, trabalhar para que você conquiste mais, isso por si só não é um problema, não é um pecado. Ora, todos nós sabemos da importância do dinheiro para pagarmos as nossas contas, do dinheiro para possibilitarmos aos nossos aquilo que nós julgamos ser o melhor para eles e para elas, para realizarmos os nossos sonhos.
o dinheiro não é em si um problema. Ele pode se transformar num problema dependendo do tipo de relação que a gente desenvolva com ele. Mas há valor nas riquezas. Sim, há valor naquilo que a gente constrói. Há valor no salário que a gente recebe como fruto do nosso trabalho. Lembra das Escrituras? Digno é o trabalhador do seu salário. O provérbio em questão não é um provérbio que ensina a gente a reduzir e abandonar ou abdicar do valor da riqueza. O provérbio em questão é um provérbio que faz a gente questionar a ordem que a gente estabelece nesse valor em relação com outro valor. O valor do nosso nome, o valor da nossa reputação. Pois é. Do que a gente fala, por exemplo, quando a gente fala do nome? Quando a gente lê essa pérola de sabedoria que diz: o bom nome vale mais do que as muitas riquezas. Do que o sábio está dizendo? É fácil a gente conceituar riqueza, mas conceituar nome é o quê? Nome é aquilo pelo qual a gente é chamado, a palavra que nos identifica, o conjunto de palavras que nos identificam e nos distinguem de todas as demais pessoas, ou seja, essa reunião de nome e sobrenome que nos é dado por escolha e que nos é dado por herança, metaforicamente, do que os nossos pais carregam. É disso que a gente está falando quando a gente fala de nome? Então, na tradição de Israel, no mundo antigo, falar sobre nome significava falar sobre um elemento essencial à vida. Nome é aquilo que a gente é, muito mais do que aquilo pelo qual a gente é chamado. Nome é aquilo que chega num determinado lugar antes que os nossos pés pisem naquele lugar, e aquilo que permanece naquele lugar, mesmo quando os nossos pés deixam de pisar naquele lugar. A versão que eu li é autoexplicativa. Ela chama de nome de boa reputação. Nome é reputação. Sim, nome é aquilo que nos representa. Mais do que Daniel, o meu nome, nesse sentido do texto, é aquilo que a minha imagem carrega. Antes de mim, depois de mim, sempre associada a mim. Sim, as Escrituras dão à reputação um valor muito alto. As Escrituras Sagradas nos ensinam a construirmos no curso da nossa vida uma reputação que faça com que as pessoas, ao olharem para nós, mesmo considerando todas as nossas limitações e todas as nossas falhas, tenham boas coisas a dizerem a nosso respeito quando falarem sobre nós. Nós passamos um período muito curto aqui nesse plano da nossa existência, certo? Nós cremos que a nossa vida não será interrompida. Nós cremos no conceito de vida eterna, essa experiência infindável de existência. Mas todos nós admitimos, por uma razão muito óbvia, que existe um período da nossa existência que é experimentado nesse chão que os nossos pés pisam. A gente chama esse período de existência de vida. Um período que compreende esse espaço de tempo entre o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. Tem muita coisa para a gente fazer nesse intervalo. Das muitas coisas que a gente deve fazer nesse intervalo, uma das coisas mais importantes é construir um bom nome. Sim, construir um bom nome. Porque nome é uma coisa que a gente constrói. Nome é uma coisa que a gente se dedica a fazer. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso cuidando do coração, cuidando da vida pelo lado de dentro. A gente faz isso pensando nos atos, nas escolhas, nos valores, nos lugares, nas amizades, nas palavras. Nome. Você não nasce pronto, você não nasce pronta. O que você é não te é dado. Eu não acredito nesse destino
que às vezes é apresentado enquanto condição de vida à luz das Escrituras. Eu não acredito nele. Eu não acho, por exemplo, que quando o salmista diz num dos salmos que os nossos dias estão contados e que Deus conhece a nossa história de cabo a rabo, eu não acho que o que o salmista está dizendo é que a nossa vida já está toda escrita num script e que nós somos apenas esses atores que fazem valer um papel que já está desenhado nos detalhes. Não penso que a história se desenrole dessa forma. O que não significa dizer que Deus desconheça os meus dias. Deus os conhece todos. Não porque escreveu cada ato da minha vida, mas porque é onisciente, sabe de todas as coisas. Os atos da minha vida, o meu nome, os atos da minha vida são escritos por mim, contando com a graça e com a soberania de Deus, com a interferência da contingência da história, com a interferência de muitos outros fatores humanos e de outras naturezas. Mas o nome depende de mim. Eu queria que você se lembrasse disso. O nome é o elemento que chega antes de você e que permanece depois que você sai. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente deve se fazer de vez em quando, não enquanto uma obsessão, mas enquanto um exercício reflexivo que nos fará moldar a nossa vida. O que chega antes de mim quando eu vou para um lugar? E o que é que fica de mim depois que eu saio desse lugar? Pois então, o que chega antes de você e o que fica depois que você sai, isso é o seu nome. E o que o sábio está dizendo é que o seu nome vale mais do que as muitas riquezas. Gosto também de uma outra ideia que nos ajuda a entender o que nome significa. Eu pego essa ideia emprestada de um psicanalista contemporâneo chamado Christian Dunker. Ele diz que, falando sobre a análise, e eu faço aqui uma relação com a ideia do nome, ele diz que a análise é a experiência de sermos reduzidos àquilo que é essencial. Pois então, eu queria tomar essa definição emprestada e dizer que nome é aquilo que eu encontro quando eu sou reduzido ao essencial. Nome é o que fica quando a maquiagem sai. Nome é o que fica quando o microfone é desligado. Nome é o que fica quando a luz é apagada. Nome é o que fica quando toda a capa e toda a roupagem é tirada. Nome é o que eu sou quando eu estou desnudado na minha alma. Isso é nome. É a minha essência. Tem a ver com o meu caráter. Tem a ver com quem eu sou quando as minhas personas são colocadas na gaveta para descanso. Você já me ouviu falar isso aqui diversas vezes. Todos nós vestimos máscaras na vida. Máscara não deve ser lido necessariamente a partir dessa conotação pejorativa de aquilo que nos esconde. Nós temos máscaras. Na psicologia e na sociologia, as nossas máscaras são chamadas de persona. Nós nos apresentamos com papéis. Eu sou pastor, eu sou psicólogo, eu sou pai, eu sou marido, eu sou amigo, eu sou cidadão. Essas são as minhas máscaras, papéis sociais. Pois então, todos as temos. Uma coisa é nós usarmos as nossas máscaras nos devidos lugares, reconhecendo quem somos em cada lugar. Eu não devo agir como pai no consultório, porque no consultório eu sou psicólogo, não sou pai. E na minha casa eu não sou pastor, eu sou pai, então eu não devo agir como pastor na minha casa. Eu sou pastor das minhas ovelhas. Eu sou pai dos meus filhos. E assim em cada lugar que eu ocupo, tendo a consciência de qual máscara eu devo usar. Há uma conotação absolutamente positiva da ideia das máscaras. No entanto, existe também uma conotação negativa, pejorativa, da máscara enquanto aquilo que me esconde, enquanto aquilo que eu tento usar para me proteger da visibilidade, da nudez. A Adélia Prado disse isso certa vez. Eu amo ler a Adélia Prado e ouvi-la nas suas entrevistas de lá de trás. Ela fala que a verdadeira nudez não é a nudez anatômica, mas é a nudez poética. E aí eu faço um adendo aqui, pedindo toda a licença, sendo ousado. A verdadeira nudez é a poética, é a essencial, é a existencial, é a espiritual.
A verdadeira nudez não é aquela que aparece quando eu me desnudo no corpo. A verdadeira nudez é aquela que aparece quando a minha alma é exposta, quando quem eu sou lá dentro aparece. É disso que a gente tem vergonha. É muito mais vergonhoso ter a sua alma exposta do que o seu corpo exposto. Então pensa, por exemplo, na conjugalidade. Há casais, obviamente, que não têm o menor constrangimento de se desnudarem no corpo, e é bom que não tenham. Se você tem, a gente precisa conversar sobre isso depois. Procura o Damião, pastor de casais, mas que não se desnudam na alma, porque é muito mais embaraçoso revelar, por exemplo, elementos da alma do que revelar o corpo, obviamente, sobretudo a quem você partilha a sua vida na intimidade. Lembra da história do começo do nosso livro, de Gênesis? Lembra do casal que se cobre com folhas de figueira e que se esconde atrás de uma árvore quando ouve que Deus está vindo no jardim? Quando eles têm a consciência da sua nudez? Você lembra que a consciência da nudez, ela está intimamente atrelada à ideia do pecado cometido? O pecado cometido não foi o pecado cometido no corpo. O pecado cometido foi o pecado cometido lá dentro, na visceralidade da existência. Ou seja, eles têm consciência do seu erro e eles se escondem. Eles cobrem o corpo na tentativa de esconderem a sujeira da alma. Porque a alma é muito mais embaraçosa. A alma é muito mais vergonhosa. Então, é disso que eu estou falando quando eu falo do nome. O seu nome é quem você é quando você é reduzido ao essencial. Quando as camadas são tiradas. Quando as roupas que nos cobrem simbolicamente são guardadas no guarda-roupa. Quando não há mais nenhuma máscara para ser vestida. Quando não há árvore atrás da qual a gente possa se esconder. Quando não há folha de figueira que seja capaz de nos cobrir. Esse é o nosso nome. Por isso que é bom a gente fazer o exercício da autoanálise, o exercício da autorreflexão. Por isso que é bom, às vezes, a gente se perguntar e a gente mergulhar em jornadas que nos ajudam a entender quem nós somos, o que se passa dentro de nós, quais são os nossos valores, o que nós abraçamos. Porque esse exercício é como um exercício de tirar as camadas externas e de descobrir o que sobra quando você é reduzido ao essencial. Nome. Isso tudo é mais importante do que as muitas riquezas. E eu quero lembrar também que nome, além de ser o que chega antes de você e o que permanece depois que você sai, além de ser aquilo que você é quando você é reduzido ao essencial, nome também é aquilo que você é porque você constrói. Quero repetir o que disse ainda há pouco. Nome é o que somos porque construímos. Eu queria ajudar você a desvincular essa ideia de que a sua história é uma história que está escrita, que a sua história é uma história que está necessariamente condicionada aos fatores externos, influentes que sejam. Eu não estou aqui cometendo a irresponsabilidade de dizer, por exemplo, que o que você apresenta para o mundo está desconectado daquilo que você recebeu. Existem muito mais agentes, eu falei ainda há pouco, que concorrem para a construção da nossa identidade do que apenas nós mesmos. É muito fácil dizer, vai lá, você consegue, fica tranquilo, vamos lá, deixa tudo para trás. Sabe, essas frases de lugar comum, esses chavões de autoajuda, eles não são tão verdadeiros como eles parecem ser. Corre atrás dos seus sonhos, tudo vai se realizar. Eu sei, existem muitas amarras na vida. Mas assim como é um problema a gente achar que a gente está desconectado de tudo e que construir alguma coisa só depende da nossa vontade interior e da nossa força, vai lá, você consegue. Assim como é muito ingênuo achar que nós estamos desconectados de todas as coisas e que podemos ir e fazer e construir, também é uma ingenuidade achar que nós não temos forças históricas que nos prendem, que dificultam a nossa caminhada. Sim, nós temos amarras que nos dificultam, mas elas não necessariamente nos impedem de avançar. Você não precisa sentar na história como se você fosse refém da vida.
uma vítima do universo, e não pudesse fazer por si coisas, inclusive difíceis, para transformar o curso da sua história. Quantos exemplos você conhece, seus ou de outras pessoas, que são bons exemplos de superação, que são exemplos de transformação, de gente que tinha tudo para ficar lá sentada no canto chorando, mas que deu a volta por cima, com muita dificuldade, com muito labor, com muita luta, mas que conseguiu que conseguiu se desamarrar de nós que aprendiam no passado. Bem, a gente não precisa nem ficar no campo dos exemplos históricos. Quando a gente fala do Evangelho, do que a gente está falando, senão dessa experiência de uma nova vida marcada pela construção de um novo nome? Não é isso? A vida no Evangelho é exatamente isso. A vida no Evangelho é a crença de que, porque os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, porque a graça de Deus é um ambiente para a reconstrução da história, e porque nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, todos nós podemos construir, com a graça do Altíssimo, um novo nome. É isso. Sabe quando você lê no Apocalipse, falando sobre o novo nome que você vai receber? Pois então, muito mais do que a ideia de que a sua identidade vai ser mudada e que agora, ao invés de José, você vai se chamar João, muito mais do que uma leitura simplista dessa, o Apocalipse, enquanto literatura, é a lembrança de que, por conta da nossa experiência com Jesus, nós somos capazes de construir uma nova história daqui para frente, um novo nome. Sim, é disso que a Bíblia fala. Não é de um novo RG, não é de uma nova identificação social, é a construção de uma nova reputação. É bonito demais a gente olhar para o nosso passado e a gente perceber, por exemplo, que por causa de Jesus, hoje a gente tem um presente diferente. E por causa de Jesus, amanhã a gente pode viver um futuro diferente. É tão bom a gente poder observar a nossa própria história, nossa personalidade, nosso temperamento, nosso caráter, e ver quantas coisas foram deixadas, coisas que a gente imaginava serem essenciais. Sabe aquela conversa do início da minha fala, da subjetividade da valoração? Coisas que antes na vida a gente dizia assim: isso eu carrego para sempre, é quem eu sou. E aí o Evangelho de Jesus veio como uma dinamite, como o poder de Deus, como uma bomba, e destruiu aquilo. E usando a linguagem que Paulo usa aos Coríntios, a gente entendeu que porque a gente era nova criatura, a nossa jornada daqui para frente podia ser diferente. E hoje a gente descobre que a gente nem dá tanto valor a algumas coisas que a gente dava. E descobre também que outras coisas que não recebiam valor nenhum, agora recebem muito valor. Porque o Evangelho de Jesus remodelou a nossa forma de enxergar o mundo. E aí, usando exatamente a comparação que a gente encontra aqui, nesse provérbio, a gente descobre, por exemplo, que se antes a nossa estabilidade de vida vinha da riqueza que a gente tinha, do projeto que a gente tinha, e a nossa segurança vinha da nossa capacidade de olhar para o nosso extrato bancário ou para qualquer outra coisa e dizer: está tudo bem, estou seguro, não vai acontecer nada. Hoje, a gente reconhece que por mais que essas coisas sejam importantes, existe uma segurança muito maior, uma estabilidade muito mais profunda, uma consistência muito mais segura, que vem da nossa relação com o Cristo, que nos deu um novo nome. Eu acho linda a experiência de Jacó. Outro dia falava sobre isso, se não no culto, numa das muitas lives que a gente tem tido, a experiência de Jacó, tendo o seu nome transformado, de Jacó para Israel. Israel, o homem que luta com Deus e prevalece, ele conquistou esse negócio, ele admitiu quem ele era. Lembra dessa conversa? E ele se assumiu incapaz de continuar mentindo, fingindo que era o irmão. Ele diz: eu sou Jacó, quando ele luta com o anjo. E quando ele diz: eu sou Jacó, o anjo diz a ele: então agora você é Israel, você tem um novo nome, que não é uma nova razão social, você tem uma nova reputação que você está construindo.
O nosso nome, meus amigos, ele importa demais. Ele vale muito, mais do que qualquer tesouro, mais do que o ouro e a prata, mais do que riqueza. É verdade ou não é? Que possivelmente as pessoas que você mais admira nessa vida não são necessariamente as pessoas que mais dinheiro têm, mas as que tratam com graça, com dignidade e misericórdia seu semelhante, as que honram seu pai e a sua mãe, as que procuram trabalhar com ética, as que cuidam bem dos seus filhos e filhas, que amam seus amigos, que reconhecem as suas falhas, os seus pecados, que pedem perdão, que perdoam, que conseguem cultivar uma reputação, difícil que seja para todos nós, porque lembre-se, todos somos filhos do Adão e da Eva, mas que conseguem cultivar uma boa reputação. Um dos meus autores favoritos, falo isso bastante aqui, é um autor israelense chamado Amos Oz, um escritor, romancista, pacifista, que faleceu nos últimos anos. Num de seus livros, um livro lindíssimo chamado Os Judeus e as Palavras, ele fala uma coisa bem interessante sobre o nome. Ele diz assim, abre aspas, descobre-se que há 3 nomes pelo qual uma pessoa é chamada. Um pelo qual o seu pai e a sua mãe a chamam. Um pelo qual as pessoas a chamam. E um que ela conquista para si mesma. O melhor de todos é o que ela conquista para si mesma. E aí eu pergunto a você, qual nome você tem conquistado para si? Pelo que você é conhecido? Pelo que você é conhecida? Pelo que você deseja ser conhecido? Pelo que você deseja ser conhecida? Se você tivesse que estabelecer, nesse domingo de manhã, uma ordem para as coisas que você dá valor, que ordem é essa? Você lembra da canção? Que a gente acabou de cantar, Vencedores por Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, e eu estou, diga-se de passagem, doido para poder receber de novo meus amigos e amigas na minha casa. Paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apressado, até mesmo dentro de o B fez uma adaptação aqui, BRT. Curtindo a si mesmo um fim de semana e andar conforme der na cabeça. E aí a música vai correndo e chega uma hora que ela diz, lembra de uma coisa, você sempre vai ser como folha no vento esperando o momento de cair, a menos que você seja quem Cristo chamou você para ser. E quem Cristo chamou você para ser? Alguém que na subjetividade da valoração da vida, reconhece que o bom nome vale mais do que as muitas riquezas. Sim, quem você é, lá no fundo, quando você é reduzido ao essencial. Quem você é a partir daquilo que você constrói. Quem você é nesse elemento misterioso que chega antes de você e que permanece depois que você sai. Esse é o seu nome. Eu queria fechar essa minha fala partilhando com você um dizer do Talmud. Talmud é o livro das tradições de Israel. Um livro que compila a sabedoria de uma tradição da qual nós somos herdeiros. Há uma fala no Talmud que diz assim: dê atenção aos teus pensamentos, porque eles se tornarão as tuas palavras. Dê atenção às tuas palavras, porque elas se tornarão os teus atos. Dê atenção aos teus atos, porque eles se tornarão os teus hábitos. Dê atenção aos teus hábitos, porque eles se tornarão o teu caráter. Dê atenção ao teu caráter, porque ele se tornará o teu destino. Sim, que você, amigo e amiga, por causa de Jesus,
se lembre todos os dias, o seu nome é muito importante. E qual é o seu nome? O seu nome é aquilo que você construir a partir dessa boa nova fundamental. Você, como eu, é alguém amado por Deus, perdoado por Deus, levado à morte existencial por Deus, mas chamado também a uma nova vida por Deus, para viver junto de Cristo, cheio do seu Espírito, abençoando todo mundo que você puder abençoar. Essa é a boa notícia desse domingo para você. Você pode ter um nome lindo. Ele começa com uma rendição a Jesus, o nosso Salvador. E aí eu pergunto a você, existe outro igual a Ele? Existe outro nome? Nosso Jesus, nosso Salvador. Outro igual não há. Todos os dias, a gente pode louvar as maravilhas do seu amor. Se empenhe para construir todos os dias um novo nome, segundo o nome de Jesus. Que Ele seja o seu modelo, que Ele seja o seu norte, e que por causa do amor dEle, cheio do seu Espírito, o seu nome seja belo, mais belo do que qualquer outra coisa que você possa encontrar nessa vida. Vamos cantar essa oração, depois nós oraremos juntos e nos despediremos com a bênção do Senhor.